A paz, Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça, tudo bem com vocês? Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo, eu vou mostrar para os irmãos que a interpretação de Tiro e Sidom ser a cidade de onde veio o anticristo é uma coisa que, quando você lê as palavras de Jesus, quando ele fala de Tiro e Sidom, a sua percepção muda completamente. E também vou mostrar um texto lá em Joel que fala de Tiro e Sidom, e uma coisa é você ler aquele texto sem compreender que o anticristo vai nascer em Tiro. Outra coisa é você ler aquele mesmo texto, aquelas mesmas palavras, entendendo que é de Tiro que vem o anticristo. Então, Tiro e Sidom são duas cidades que estão em conjunto, elas sempre são tratadas em união, e isso acontece porque foi da cidade de Sidom que povoou a cidade de Tiro. Então, é como se fosse duas cidades irmãs. É como se Sidom fosse a cidade mãe da cidade de Tiro. Então são duas cidades que sempre aparecem em conjunto. Agora eu vou fazer a leitura aqui do que o profeta Ezequiel disse, porque o profeta Ezequiel vai dizer para a gente que Tiro vai ficar completamente desabitada. Então vamos ler se essa profecia ela realmente é assim e se ela se cumpriu. E eu vou mostrar para vocês que ela ainda não se cumpriu. Farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro de redes, jamais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Então, quando o texto diz você vai ser uma penha descalvada, o que está querendo dizer é você vai ser uma rocha nua. Ou seja, uma rocha nua é você vai ser a ilha que você é, só que não vai ter nada habitado em cima de você. Você não vai ser novamente edificada. E essa profecia ela não se cumpriu, porque Tiro, ela era edificada na época de Jesus, ela era edificada na época dos profetas. Hoje, a cidade de Tiro ainda é uma cidade que tem construções, então essa profecia ela ainda não se cumpriu. Agora eu vou fazer a leitura do que Jesus falou, porque se o profeta Ezequiel está falando que Tiro não vai ser mais edificada, não adianta tentar, como algumas pessoas acabam fazendo, falar que aquela Tiro antiga nunca mais foi edificada. A Tiro que hoje foi construída lá é uma outra Tiro, é uma outra cidade, aquela glória nunca foi reerguida. Não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que a cidade de Tiro vai ser uma cidade que nunca mais vai retornar à sua antiga glória. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando que ela nunca mais vai ser edificada. Então, aquela profecia ali, ela só vai se cumprir na volta de Cristo. Agora, vamos fazer então a leitura do que Jesus falou. Jesus falou que na época dele a cidade de Tiro e Sidom estavam construídas. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então, nesse texto, quando Jesus está falando que as cidades de Betsaída, Cafarnaum, Corazim, eles deveriam ter se arrependido com a pregação de Jesus e com os milagres que ele havia operado naqueles lugares, Jesus vai pegar outras cidades para contrastar com as cidades que ele operou os milagres. Então, Jesus compara eles com Sodoma. Essa questão de comparar cidades ímpias com Sodoma, isso já é algo que arrasta desde a época dos profetas. Então, o profeta Isaías vai falar:
Jerusalém, vocês têm que se arrepender. Vocês são como Sodoma e como os príncipes de Gomorra. Ou seja, compara Jerusalém com a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, essa questão de comparar cidades ímpias, cidades que resistem à pregação do evangelho, cidades que resistem ao anúncio da verdade, comparar isso com Sodoma, isso é comum no profeta Isaías, isso é comum em Amós. Então tem vários profetas que já fizeram isso ao longo de todo o Antigo Testamento. Jesus só está repetindo um padrão do Antigo Testamento. Só que quando ele fala Tiro e Sidom, eu li aquilo e eu achava estranho, porque por que Jesus está comparando aquelas cidades com Tiro e Sidom? O que tem de especial em Tiro e Sidom? Ou melhor, o que é Tiro e Sidom? Que cidades são essas? Qual que é a importância delas no contexto do Antigo Testamento? Então, eu não tinha a ideia da complexidade, da grandeza do que Jesus está falando. O que Jesus está dizendo é: vocês, Betsaída, Corazim, Cafarnaum, vocês são piores do que a cidade de onde vai vir o anticristo. É como se Jesus estivesse dizendo. O profeta Ezequiel, no capítulo 28, disse que é do rei de Tiro, ele vai se levantar contra Deus, vai afirmar ser Deus e ele é o anticristo. Só que vocês são muito piores do que Tiro, porque se em Tiro e em Sidom tivesse os mesmos milagres que teve aqui, aquela cidade haveria de permanecer. E quando fala a questão de permanecer, é porque Sodoma e Gomorra, eles pereceram. Então o texto comparou com Sodoma e Gomorra e falou: se eles tivessem ouvido a pregação, eles teriam permanecido, porque Sodoma foi destruída. Agora, Jesus está em mente que Tiro e Sidom ainda hão de ser destruídos, porque os profetas anunciaram que Tiro e Sidom ainda há de ser destruída. Ainda vai se levantar o homem da iniquidade, o rei de Tiro, ainda vai se levantar daquele lugar e Tiro ainda vai ser destruída. Então, o que Jesus está pregando ali é: vocês são piores do que a cidade do anticristo, vocês são piores do que aquela cidade do tempo do fim e de todos os tempos que sempre, com a sua arrogância, com todo o comércio que teve, se rebelou contra Deus. Então, Jesus está falando que Tiro ainda existia no tempo dele, e não só Jesus, como os profetas também disseram que Tiro e Sidom ainda existiriam até o tempo do fim. Então, vamos fazer a leitura do que disse o profeta Joel. Eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filistia? É isto vingança que quereis contra mim? E assim me quereis vingar, assim farei sem demora cair sobre vossa cabeça e a vossa vingança. Então, o profeta Joel está anunciando ali, para quem estudou todo o livro do profeta Joel, que é para que o povo se arrependa, vista pano de saco, jogue cinza na cabeça, porque um exército muito poderoso, semelhante a gafanhotos, está vindo do norte. E aí, nesse contexto, Deus está falando: as nações vão ser reunidas no Vale de Josafá, que também está apontando para o Armagedon. Então está apontando ali que muitas nações vão se reunir ali naquele vale e Deus vai se assentar naquele vale para julgar as nações. Então, dentro de todo esse contexto, Deus fala: que tendes vós comigo, Tiro e Sidom? Por acaso eu tenho alguma coisa a ver com vocês? O que que vocês querem? Vocês querem a vingança contra mim? Ou seja, vocês estão vindo invadir Israel porque vocês querem se vingar contra mim? Então eu vou devolver para vocês o sentimento de vingança em vocês, ou seja, eu vou destruir esse exército. Então,
O texto de Joel está falando do tempo do fim. O texto de Joel não está falando de nenhum outro tempo. Todo mundo concorda que esse texto fala do tempo do fim. Só que as expressões Tiro e Sidom, elas passam despercebidas. Por que Tiro e Sidom está aparecendo dentro do contexto de Joel capítulo 3? Então, esse texto está ali porque Tiro é de onde veio o anticristo. O anticristo vai reunir muitas nações, não só Tiro e Sidom, e não só os filisteus, que hoje a gente chama de Palestina. Então não é apenas esse povo que vai ser reunido. Muitos povos do norte, muitos povos vão vir do oriente, vai reunir um grande exército e eles vêm. Só que Deus ali está se tratando ali com Tiro e Sidom. O que vocês têm contra mim? O que vocês querem? Então, vou fazer cair sobre vocês a minha vingança. Então, fazendo a leitura de todo o profeta Joel, dá a entender que Tiro e Sidom é de onde está sendo o cabeça, os líderes de todo aquele exército contra Deus. Então, entender isso, entender e aceitar que Tiro literal vai ser a grande Babilônia de Apocalipse 17, de Apocalipse 18, faz você ter um entendimento muito maior sobre as palavras de Jesus, sobre Joel capítulo 3. Se você não entende isso, você vai ler as palavras de Jesus e você não vai entender a complexidade, a grandeza do que realmente Jesus está falando. Jesus só está falando por alto. Vocês são piores do que Tiro e Sidom. Agora, por que ele escolheu Tiro e Sidom para comparar as cidades que estavam resistindo todos aqueles milagres? Por que Tiro e Sidom foi escolhida? Tiro e Sidom foi escolhida porque é de lá que se levanta o anticristo. Por que Sodoma foi escolhida para ser comparada? Porque Sodoma foi um marco importante em Gênesis, onde Deus exerceu juízo sobre uma cidade muito pecadora. Então aquilo ali ficou registrado. E Tiro e Sidom também vai ficar registrado para a gente estudar. A gente vai ver que Tiro jamais vai ser habitada, conforme profetizou os profetas, conforme Jesus confirma nas palavras dele, conforme o profeta Joel também avisa. Então, muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Deus abençoe.